E no vídeo de hoje vamos falar sobre a estratégia que megas investidores como Warren Buffett e Luiz Barsi utilizaram no passado como modelo de investimento, que funcionou muito bem para eles, mas a dúvida é, será que essas estratégias funcionam nos dias atuais? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guto, sou administrador de formação e invisto na Bolsa de Valores desde 2014. Criei esse canal para compartilhar com você um pouco da experiência que acumulei durante esse tempo e te ajudar a investir cada vez melhor, com mais segurança e rentabilidade. Nós sabemos que a estratégia adotada pelo Warren Buffett e pelo Luiz Barsi funcionou muito bem no passado, onde eles compravam uma ação e permaneciam com elas por anos ou décadas, e só vendiam esse papel se tivesse alguma mudança drástica nos fundamentos. Só que a época em que eles construíram boa parte dessas fortunas foi muito diferente da nossa época atual. Hoje vivemos na era da informação, onde temos informações de sobra e devemos filtrar as mais relevantes. Por outro lado, eles tinham que correr atrás da informação. Antigamente, as pessoas viviam menos e parece que elas tinham mais paciência, ou pelo menos não viviam estressadas querendo sair da água para o vinho assim, de um dia para o outro. O que me faz pensar que implementar essa estratégia de comprar o papel e esperar se torna muito mais difícil na prática nos dias de hoje do que antigamente, onde a informação era escassa e o temperamento das pessoas era muito mais tranquilo. É claro que isso é só minha opinião e só vamos saber se a estratégia funciona nos dias de hoje se colocarmos ela em prática. O problema é colocar ela em prática e ter que esperar 10 ou 20 anos para ver os resultados. E para tentar materializar a estratégia sem ter que esperar vários anos para ver os resultados, eu decidi colocar no papel suas vantagens e desvantagens. Por isso, fica comigo até o final do vídeo, que hoje vamos analisar 5 vantagens e 5 desvantagens dessa estratégia e chegar a uma conclusão, se vale a pena correr o risco de esperar alguns anos para colher os resultados. Vamos começar com as 5 vantagens. E a primeira vantagem que eu vejo é o potencial de valorização. Permanecer com uma ação em carteira por muitos anos possibilita ter um ganho de capital muito grande. Isso se a empresa for boa e gerar bastante lucro durante esse período. Ainda mais se a aquisição desse papel foi feita em um cenário de queda das ações, onde todo o mercado estava em baixa. Ambos os investidores que eu falei no começo do vídeo, com palavras diferentes, cada um da sua maneira, utilizam as grandes crises do mercado para comprar mais ações a um preço muito mais atrativo. E com isso, eles conseguem ter um potencial de valorização enorme e quando a situação se normaliza, colhem os frutos de rentabilidades estratosféricas. E a próxima vantagem é o recebimento de dividendos. O efeito de receber a renda passiva por um longo período de tempo e reinvestir os dividendos gera um retorno fenomenal na carteira. Vamos verificar o efeito da carteira de reinvestimento dos dividendos com o passar dos anos, no caso da Taesa. Nesse gráfico, tem uma linha temporal que vai de 2007 até 2017, ou seja, 10 anos. Em preto, é o rendimento acumulado do CDI. Já a linha vermelha é a cotação da ação sem reinvestimento dos proventos. A pessoa fez um único aporte e deixou lá, esquecido. Podemos ver que houve uma valorização no período, só que agora dá uma olhada na linha azul que representa o retorno que a Taesa gerou com o reinvestimento dos dividendos. Ou seja, a pessoa, além de ter investido no papel, recebeu dividendos e comprou mais ações com os próprios proventos que recebeu. Veja como é muito mais significativo o retorno se reinvestir os dividendos. E a próxima vantagem são as bonificações. A bonificação é uma das ferramentas que remunera os acionistas e que eu acho muito interessante. A empresa, em vez de pagar os dividendos ou JCPs, como é feito normalmente, ela te dá mais ações como se fosse um presente. Simplesmente, você que tinha 100 ações em um dia, no outro dia amanhece com 110 ações, por exemplo. Isso se for uma bonificação de 10%. Essa bonificação pode ser maior ou menor do que 10%. Tem empresas que pagam bons dividendos e ainda assim fazem bonificações. É claro que essas ações que você ganhou não apareceram assim do nada. Ou melhor, elas apareceram do nada, né? Literalmente apareceu, né? Mas o que eu quero dizer é que não é sempre que a empresa pode fazer isso.
vai depender da reserva do lucro que a empresa acumulou durante o período. E a quarta vantagem do longo prazo é a redução do custo médio. Quanto mais tempo você permanece com uma ação em carteira recebendo dividendos, mais o seu custo médio é reduzido. O custo médio tende a ir a zero por causa dos proventos que são deduzidos do preço da ação e, consequentemente, o preço que você pagou por elas. Um efeito que eu acho muito legal é, se o preço médio tende a ir a zero e os dividendos tendem a crescer com o passar do tempo, imagina o retorno sobre o capital investido depois de 10 ou 20 anos, onde o seu custo tende a reduzir cada vez mais e o seu ganho a aumentar cada vez mais. Quando o custo médio de uma ação que você pagou R$20, por exemplo, estiver em centavos e se você estiver recebendo, sei lá, uns R$2 de dividendos por ação, já imaginou o retorno disso? E o outro acontecimento que ocorre no mercado, que pode ser uma vantagem, é o desdobramento das ações. Esse fenômeno ocorre normalmente para dar mais liquidez ao papel, devido a estar a um preço nominal muito elevado para os patamares do mercado. Esse efeito ocorreu com a Magazine Luiza há alguns anos atrás, onde o papel chegou na casa dos R$100 e a empresa decidiu aumentar o número de ações que a empresa possuía e baixar o preço das ações no mercado. Normalmente, quando acontece isso, a consequência é trazer mais liquidez para a ação. Literalmente, um papel que custa R$100 para a realidade brasileira fica numa faixa muito alta. E por que esse fenômeno acaba sendo uma vantagem para a empresa? Simplesmente porque quando ocorre isso, o preço da ação costuma subir. Ou seja, ela custava R$100 e agora custa 25. Porém, agora a empresa tem 4 vezes mais ações do que tinha antes. O valor total da empresa não mudou, porém, o seu valor por ação reduziu. E agora ela tem muito mais espaço para continuar subindo do que tinha antes a R$100. Não é que é uma regra dela continuar subindo, mas normalmente o mercado gosta de um desdobramento e o que acontece depois é de a ação continuar subindo. Antes de começar a falar sobre as desvantagens, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Eu criei esse canal para compartilhar com você todas as burradas que eu já cometi no mercado para que você não cometa com os mesmos erros que eu. É muito melhor aprender com os erros dos outros do que ficar quebrando a cara por anos. Então, fica a dica. Bom, recado dado, vamos agora para as desvantagens de se investir no longo prazo. Esperar um longo período. Um grande obstáculo dessa estratégia que a maioria das pessoas não consegue ter é a paciência de esperar ela fazer o efeito de multiplicar o capital. As pessoas não querem esperar 10 ou 20 anos para ver o resultado. Elas querem o resultado agora, nesse momento. Por isso que tem muita gente no mercado que fica pulando de galho em galho com estratégias. Às vezes a estratégia é até boa, porém o cidadão não dá tempo para ela fazer o efeito e trazer o resultado desejado. Eu sei como é isso, eu mesmo já troquei de estratégia várias e várias vezes. Eu acho que o problema não é trocar de estratégia, mas sim não esperar a estratégia amadurecer e apresentar os resultados. Mas também não precisa esperar 10 ou 20 anos só para saber se a estratégia é boa. Você vai perceber quando acertar em uma estratégia, do mesmo jeito que eu percebi quando encontrei a minha. Opa, fazendo dessa forma, eu ganhei muito mais do que em todas as outras formas. E depois que você encontrar, não muda, cara. As pessoas tendem a querer inventar a roda e não é necessário. E a próxima desvantagem é a desvalorização da ação. Imagina comprar uma ação a R$20 e algum tempo depois ela chegar a R$1. Isso é desesperador para qualquer pessoa e talvez seja por causa de histórias como essa que não temos um número maior ainda de investidores na Bolsa de Valores. Agora, imagina aguentar essa desvalorização por anos, porque na hora que as ações estão subindo, todo mundo quer vir para a Bolsa de Valores. Porém, quando começa a ficar complicado e os preços caem, as pessoas vendem as ações e vai para a renda fixa. O ideal seria que as pessoas criassem uma estratégia já pensando em o que fazer se os preços das ações cair. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o link passando aqui no card para você dar uma olhada depois. E a próxima desvantagem que pode ocorrer quando houver uma desvalorização muito grande é o agrupamento de ações. O agrupamento de ações ocorre justamente para tentar reduzir a volatilidade e, por consequência, o risco do papel. Uma variação de preço de 50 centavos para 60 centavos
Em números absolutos é uma variação pequena, porém, em percentual, estamos falando de uma variação de 20%, que para uma ação, uma variação diária de 20% é bem representativo. Esse mecanismo é exatamente o contrário do desdobramento que falamos anteriormente. No desdobramento, o preço da ação unitária é reduzido e a quantidade de ações aumenta. Já no agrupamento, ocorre exatamente o contrário. O preço da ação unitária aumenta e a quantidade de ações diminui. Ou seja, se o agrupamento for de 5 para 1, quem tinha 5 ações amanhece o dia com apenas uma ação. O ruim desse mecanismo é que quando achamos que a ação não pode cair mais, ela realiza um agrupamento e de 1 vai para R$5, por exemplo. E depois disso, continua caindo em queda livre para 4, 3, 2, até chegar em R$1 novamente. Só que agora a empresa tem muito menos ações no mercado do que tinha antes. Normalmente o mercado não gosta de um agrupamento e acaba batendo ainda mais no papel. Não receber dividendos. Não sei o que é pior, se é ver o preço da ação despencar ou durante esse tempo todo não pingar nenhuma gota de dividendos na conta. Esse cenário é bem possível de acontecer porque se o preço da ação derreter, é um sinal que a operação da empresa não deve estar indo muito bem. E o efeito disso é justamente a empresa não gerar lucro. E sem lucro, meu amigo, não tem proventos. Arrependimento. Muitas pessoas acham que esse é o grande problema da estratégia. Ter que esperar um longo período de tempo para saber se deu certo ou não. E se os resultados não atingirem as expectativas, o arrependimento pode ser muito grande. Talvez seja necessário abrir mão de muita coisa para corrigir e tudo mais, e possa ser tarde demais. Eu escuto muitas pessoas que realizam operações de curto prazo falando sobre isso, né? Por isso que eu estou trazendo aqui para você. Mas será que se deve esperar tanto tempo assim para saber se está no caminho certo ou não? Normalmente, no terceiro ou no quarto ano, já dá para perceber resultados satisfatórios ou não. Será que não é tempo suficiente para perceber que está no caminho certo ou não? Se for o caso de precisar mudar a rota e tudo mais para ajustar, Warren Buffett e Luiz Barsi são vivos até hoje e investem do mesmo jeito há, sei lá, 50 anos. Com certeza, eles não tiveram que esperar 30 anos para saber se a estratégia funcionava. É claro que não. No meio do caminho, a própria estratégia foi apresentando a sua eficiência e foi alimentando eles a continuar com o planejamento de sempre. A mensagem que eu trago nesse vídeo não é para você fazer operações de curto ou longo prazo, ou nunca mais vender a empresa. A mensagem é: teste tudo aquilo que você julgar ser bom. Dê o tempo necessário para colher os resultados e aquilo que não te trazer resultado, descarta. E continue tentando, sem parar, até chegar uma hora que você vai se encontrar no mercado certo, com a estratégia certa, e você vai ter maturidade o suficiente para ir aplicando isso tudo corretamente com o tempo. E depois que encontrar, meu amigo, não volte atrás em busca de mais estratégias. O que você tem que fazer agora é colher os frutos. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo e eu estou compartilhando essa experiência com você. Se você quer saber como fazer seus investimentos aumentar sozinho, sem fazer novos aportes, como se fosse uma bola de neve, assista esse próximo vídeo que está na tua tela. Valeu, obrigado e até a próxima.